Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Volta aqui na nossa terceira sabatina no Poder em Movimento, para quem está no centro do poder, direto aqui de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, e em todas as plataformas, né, da guardiandanoticia.com.br, para você que nos ouve também pelas ondas do rádio na 82.3 FM. Fabi Teixeira. Boa noite para você que nos acompanha aqui na Guardiã. Hoje o Truck LED direto aqui de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, nessas sabatinas com os deputados estaduais e federais, para que você faça a melhor escolha através das propostas que eles vão apresentar aqui nas nossas sabatinas. A Jaqueline Benevides, do Fiscaliza Alto Tietê, que também está conosco aqui nessa noite de quarta-feira. Bem-vinda novamente. Continuo aqui com as meninas e está sendo muito bom. Nessa bancada feminina, para trazer para você quem são os candidatos a deputados estaduais e federais, hoje especialmente aqui da cidade de Mogi das Cruzes. A gente recebe o nosso terceiro sabatinado. Ele foi prefeito aqui da cidade por um mandato, foi vereador, é do partido Podemos e agora almeja uma vaga no Congresso Nacional. Será que ele vai encontrar a gente lá em Brasília, Fabi? Pois é, e aí vai ser sabatinado no estúdio da Guardiã lá de Brasília, certo? Exatamente. Mas hoje a sabatina é por aqui. Seja bem-vindo, Caio Cunha. Meninas, primeiro que privilégio aqui no meio só de mulheres e mulheres super competentes. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço em poder trazer informações, trazer o nosso projeto, a nossa ideia e fiquem à vontade. Caio, por que você decidiu ser candidato a deputado federal se você perdeu as eleições no primeiro turno? Você quer resgatar alguma história na tua história política? Eu acho que a derrota de 2024, ela foi um tanto peculiar e todo mundo que acompanhou essa eleição sabe como é que foi. Mas eu não tenho qualquer tipo de vaidade pelo cargo. Eu entendo que hoje eu estou na minha melhor fase. Eu retomei as minhas atividades pessoais e profissionais e por um convite da minha presidente Renata Abreu, inicialmente para cumprir para ajudar o partido a atingir a cláusula de barreira, ela me convidou. E eu confesso que eu estava um tanto com o pé atrás, porque eu não gosto de ser candidato simplesmente por ser. Mas ao longo do tempo, eu vim estudando essa possibilidade e surgiu a oportunidade, de fato, de concorrer e de ter chance. Eu poderia vir em estadual, que seria teoricamente mais fácil pelos votos, mas eu entendo que a necessidade hoje de Mogi das Cruzes e da nossa região, mas principalmente de Mogi, é ter uma representatividade mogiana em Brasília. Então a ideia é levar Mogi para Brasília e trazer Brasília para Mogi. Fabi? Trazer Brasília para Mogi significa trazer para Mogi também mais saúde, mais mobilidade e segurança, que são problemas que Mogi continua enfrentando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o principal papel do deputado, inclusive federal, é não só trazer as emendas, não só trazer recurso, mas principalmente tá levando as necessidades da cidade, destravando muitas das oportunidades para as cidades da sua região. E olha, eu pelo que eu tenho estudado, os próximos anos serão muito difíceis para as cidades. A gente está já vivenciando uma reforma tributária e cidades como Mogi das Cruzes, que são cidades produtoras, vão ter uma queda significativa na sua arrecadação. Antes o ISS vinha para a cidade, agora ele vai para a federação para depois voltar com outro nome. Então a gente precisa entender isso um pouco melhor e precisa ter coragem para estar em Brasília defendendo sistemas polêmicos. Caio, enquanto prefeito, você enfrentou um grande desafio que foi a taxa de custeio ambiental, né? Que foi rejeitada aqui na cidade. Quando a gente fala em âmbito federal, nós temos o marco do saneamento. E, na época, se pautava muito o seguinte, de que
as cidades que não instituíssem a taxa de lixo, inclusive você falou isso na época, né? Não teriam não conseguiriam fazer empréstimos, não teriam investimentos. Só que hoje a gente olha para Mogi e a gente vê de forma declarada a cidade tendo a facilidade de empréstimos e recebendo investimentos independente da taxa do custeio ambiental. Você acha que, de alguma forma, a União pressionou os municípios a tomar essa decisão e, por isso, muitos municípios acabaram tomando essa medida? Ou alguma coisa saiu do eixo aí? Eu queria saber sua visão em relação a isso. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta e por chamar a tal taxa pelo nome correto, taxa de custeio ambiental, porque todo mundo fala de taxa do lixo, todo mundo associa ao lixo. E não é só isso, é de custeio ambiental. Mas, por lei, o próprio marco do saneamento, ele apontou algumas datas que todas as cidades deveriam apresentar ou projetos ou, então, a criação de uma taxa de custeio ambiental. Mogi foi uma das pouquíssimas cidades do Brasil que não criou. E ok por isso, ótimo. Agora, tem algumas metas a serem cumpridas por todas as cidades até 2033. Então, o desafio que fica aqui agora, não só para a cidade de Mogi das Cruzes, que não criou a taxa, e ainda bem, se elas vão alcançar essas metas estipuladas pelo marco saneamento. Não atingindo essa meta, você pode ter certeza, conforme a própria lei do marco saneamento aponta, as cidades serão prejudicadas em seus financiamentos e no seu envio de verbas. Você se considera um candidato de direita ou de esquerda? Eu me considero um candidato de resultado. Eu acho que, infelizmente, a maioria das pessoas elas não sabem sequer o que é esquerda e direita, né? E acho que não cabe aqui explicar. Mas há muitas facetas no meio dos extremos, né? Não é porque você está de um lado que você tem que odiar o outro. A polarização ela é vendida como uma arma de marketing, né? E a gente não pode viver de lacração, a gente não pode viver de guerra, a gente tem que viver de resultado. Então, pelo espectro político, eu sou de centro-direita, defendo a liberdade econômica, defendo o incentivo às empresas, ao Estado mais enxuto. Ao mesmo tempo, eu também acredito que o Estado ele tem por obrigação a pauta da redução da desigualdade social. Você é a favor ou contra o aborto? Sou contra, absolutamente contra, e digo por quê. Não é nem por uma questão religiosa, mas sim porque já existem 3 opções legais do aborto. Uma é o risco da mãe, outra é por anencefalia e outra é em caso de estupro. Então eu não consigo entender qual outro tipo de caso que possa justificar, em um momento que a gente tem tantos contraceptivos e tanta informação, qual que é outro motivo que possa justificar o aborto, que para mim não tem justificativa alguma. Fabi? Agora, até pegando da fala que você falou, justamente essa questão do momento político que a gente vive. A polarização tá aí e a população muitas vezes está descrente na política, né? A população, ela pegou uma aversão de política até pelo momento que a gente vive. Como realmente a gente reverter essa situação, já que hoje mesmo eu estava aqui, até falei com um outro candidato. A gente entra numa cidade como Mogi, onde a população enfrenta problemas de saúde, e aí ela vai mais uma vez ter que escolher candidatos que prometem que isso vai mudar. É por isso que eu prometo o milagre do óbvio. O discurso é muito fácil para todo mundo, é você falar, e ainda mais numa eleição se vende muita emoção e se vende muita manipulação. Então eu acho que a possibilidade da transformação da política brasileira, ela vem por comportamentos. Tem muita gente boa na política, assim como tem muito tranqueira, muito bandido. E por conta de um posicionamento firme, eu acredito que comportamentos repetidos várias vezes, eles geram uma referência, eles formam uma cultura. E é nisso que eu acredito, é isso que a gente tem se pautado ao longo desses 14 anos. É a eleição da proposta ou da narrativa? Tem que ser da proposta, embora as pessoas se apeguem muito mais à narrativa.
Caio, embora você tenha essa ideia de que a polarização ela tem o seu lado negativo, né? Ela tira o foco daquilo que é importante, a gente vê um Congresso Nacional totalmente polarizado hoje, né? E para se levantar discussões que puxem para outro ramo que não seja a polarização, essas discussões como aborto, né, pena de morte, etc., é um grande desafio. O Estado de São Paulo elege aí 70 deputados federais. Como que você acha que o Caio Cunha vai conseguir furar essa bolha e trazer assuntos de interesse do Estado de São Paulo, né, de interesse da União como um todo, mais focado em projetos, em propostas, em um sistema que está preso nas mesmas amarras de tantos anos? É exatamente por isso, Jaqueline, que eu escolhi o Podemos, que é o meu partido, da nossa presidente Renata Abreu, mulher também, que me dá liberdade de atuação e que não vem com comando de cima para baixo. Ela deixa cada um dos seus deputados livres para tomar a sua posição. E o que na verdade tem prejudicado tanta política? São os acordos não só partidários, mas os interesses entre os poderes. Né? Ao ponto de presidente, né, de um partido grande, né, do país declarar em entrevista abertamente: não, a gente está negociando com o presidente do Senado se é a anistia ou se é a CPMI da INSS. Cara, como é que você coloca para negociar se vai pautar uma CPMI do INSS? Não tem que... É pauta. Mas você acha que você vai furar essa bolha em Brasília se você for eleito? Cara, eu vou ser essa agulha. E disposição e coragem não me falta. E aí a gente pode ver o laço que eu tenho deixado desde quando eu fui governador. A gente entrou na prefeitura e se tornou ainda mais uma ameaça ao modelo não só de gestão, mas o modelo de política da nossa região. Mas não funcionou, né, Caio? Não funcionou, em parte não funcionou eleitoralmente. Mas a eleição não é uma matemática exata. A gente acabou de dizer, as pessoas elas se vendem muito mais pela narrativa e até por outras coisas dadas republicanas. Então, assim, a avaliação de um mandato, ela não pode ser vista pela eleição. Até porque se fosse isso, o Brasil não estaria do jeito que está. Nós estaríamos, se todo mundo escolhesse os melhores, a gente não estava do jeito que está. Você deixou seu mandato, que foi marcado por muitas polêmicas, muitos projetos que você não conseguiu concluir. Como é que você vai fazer para mudar essa imagem? Você não conseguiu conectar a imagem do seu governo com a imagem do Caio Cunha. São coisas completamente diferentes. Como é que você vai apresentar isso para o mogiano, para mostrar que você é uma boa opção e que você, de repente, no Congresso, vá de fato trazer recursos para sua cidade ou até para o Alto Tietê? Eu acho que a gente cometeu, uma das falhas que a gente cometeu, né, durante o mandato foi a forma de nos comunicar. E um dos erros também, eu fui muito mais técnico do que político, tá? Então, juntando essas coisas, a gente não fez a informação chegar. Eu trago em fatos, em evidências, que a nossa gestão entregou muito mais do que as duas últimas antes de mim. Eu provo que a nossa eficiência administrativa e financeira foi muito superior e responsável do que as gestões anteriores. O problema é que isso não dá voto e nós falhamos no comunicar. Agora, eu trago, sim, dados e experiência e acho que os 4 anos como prefeito me dão uma bagagem disso. Então a gente vai enfrentar, a gente tem muito que mostrar e é reconhecido até internacionalmente pelo que a gente fez em Mogi. Fabi? Agora, a Renata Abreu, no lançamento das candidaturas do Podemos, ela coloca o apoio, né, ao governador Tarcísio de Freitas, não declara apoio ao candidato à presidência que o governador apoia, que é o Flávio Bolsonaro, e ela deu essa liberdade também para os candidatos do Podemos. Como é que você vê essa articulação? O Podemos no palanque com o Tarcísio, mas não com o Flávio, que ele também apoia.
Só fazer um complemento, e um candidato ao Senado que não são os que o governador Tarcísio e toda a chapa, né, deles ali lançaram. Que é o Geraldo Rufino, que é um baita de um empresário, um cara que tem uma história de vida incrível. Eu acho que isso é o Podemos. Tudo que... toda decisão do partido, ela não parte de um coronel, né? Ela parte muito democraticamente dentro do partido. E o partido ele entendeu. Inclusive, surgiu um convite para que a Renata fosse vice do lado do Flávio. E o partido entendeu que não era interessante. O partido entendeu que o partido deveria apoiar o Tarcísio, mas ao mesmo tempo, é o que eu disse há pouco. Nós podemos ele me dar liberdade, desde que eu não fira o código de ética, desde que eu esteja dentro dos princípios do partido, eu não apoio o Tarcísio. Não tem como, seria incoerência da minha parte eu levantar uma bandeira para o governador que colocou essa aberração na entrada da nossa cidade, que é o pedágio. A gente lutou durante tanto tempo em relação a isso e, infelizmente, hoje o mogiano e a mogiana pagam para entrar e para sair da nossa cidade. E o pior, todo recurso vai para o litoral e nada para Mogi. E você vai apoiar o Haddad, então? De jeito nenhum. Eu falei que eu não apoio o Tarcísio, mas também vou afirmar, eu não voto e muito menos apoio o Haddad. O seu voto é em branco? Não sei, o voto é secreto. Jaque? Caio, quando a gente fala de custo de vida hoje, é a maior reclamação de qualquer pessoa que anda por aí, né? As pessoas cada vez mais conseguem ter condições de usufruir daquilo que elas trabalham. E por outro lado, a gente teve a recente reforma tributária e nós vemos o quê? Que muitos afirmam que vai funcionar, que daqui a um tempo o Brasil vai estar caminhando bem com essa reforma tributária e outros já são contra e acham que foi muito arriscado, que precisa de muita evolução ainda nessas questões. Aí eu engato nas duas perguntas porque eu acho que elas se conectam, né? Porque quando a gente fala da reforma tributária, a gente está falando quem que vai pagar esse imposto, como que vai ser essa dinâmica. Na sua percepção, como que isso vai funcionar? E também quando a gente fala do custo de vida, como que dá para melhorar a vida do brasileiro, para realmente, efetivamente, o brasileiro comer picanha, né? Que a gente precisa, não é verdade, pessoal? Eu acho que a reforma tributária, o princípio dela e o que se esperava dela, é uma simplificação do processo tributário no Brasil. Isso a gente tem que convir que vai ser feito, que está sendo feito. Ele passou por uma alteração, né, nos últimos anos, antes da sua aprovação, e aí aquele negócio. São os tais dos acordos, né? Mas, candidato, deixa eu só fazer uma interrupção. Política é acordo. Mas, o senhor foi prefeito, o senhor viu como é que foi a sua relação com a Câmara. Pois é, mas assim, acordos precisam ser feitos. Agora, o que não pode estar refém de acordo é o interesse público. É o interesse público. Eu não posso penalizar a sociedade por conta de um acordo político. De quem vai apoiar quem, de quem vai ganhar grana com quem. É isso que eu falo. Infelizmente, Gabi, eu entendo essa tua incógnita. Não, é uma indignação, porque assim, até parece que você não conhece a política. Você foi vereador, você sabe muito bem como funciona. E é exatamente por isso que eu continuo nela com a mesma posição. E não mudei nenhuma vírgula nesse sentido. Mas o senhor não acha que essa necessidade de articular é que vai fazer a diferença? Porque são nesses acordos, lógico, mantendo os seus princípios, os critérios, mas que os acordos são necessários. Sim. Mesmo porque... É a arte da articulação. Mesmo porque, candidato, o seu partido tem negociações para que assuma ministérios no governo Lula, sim, caso... Eu não sei disso. Isso é bastidor. Isso é bastidor. É a Gabi que tá falando. É bastidor, é a minha apuração. Tem essa conversa, tanto que não escolheu nem A e nem B, deixou todo mundo liberado. O próprio PSD do Kassab deixou também, lá no estado da Bahia, liberado pro senador Otto correr com o PT, mas em outros lugares. Então, assim, olha como é que ficou a nossa eleição, né? Onde, na verdade, o partido é uma mera peça, né? Então, eu não sou contra acordos, eu sou contra o que se propõe no acordo. Então você acha que a reforma tributária foi feita mediante acordo? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos eleitos por um único objetivo: para melhorar a vida das
se não tiver alguém que provoque, e aí, graças a Deus, eu não estou sozinho, posso ser uma minoria, mas não estou sozinho, deixa a vida me levar, é assim mesmo. Aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E é o que eu questionei até o outro candidato, porque não causa indignação ver a população na fila de posto de saúde, na fila para colocar filho na escola, não podendo sair na rua à noite, a mulher com medo. Não causa indignação para um político que foi eleito para proteger a população, ela passar por isso todo dia e ele tá ali numa narrativa de que mundo ideal, mundo perfeito. Fabi, eu acho que mais do que indignação, muitas das vezes gera frustração. Uma das coisas que eu tenho que administrar ao longo de todo esse tempo é a frustração de que parece que é uma gotinha no oceano. Mas é o que eu tenho dito, enquanto tiver uma gotinha de utopia na minha vida, eu vou continuar defendendo e pautando isso. E aí, que se exploda se eu vou ser eleito ou não, que se exploda se vão gostar de mim ou não, que se exploda se eu sou perseguido ou não por político A, B ou C. De fato, quem se posiciona como eu não agrada muito o senso comum, que a gente acaba se tornando uma ameaça, porque não adianta você falar que é contra, você tem que praticar. Né? Então você acha que foi a questão da reforma tributária, ela foi contaminada por conta desses acordos? Também e mais do que isso, por outras duas coisas, por falta de diálogo, principalmente com o empresariado, e também entender as necessidades da cidade. Então não vai dar certo. Cara, na minha opinião, as cidades, nos próximos anos, elas vão sofrer muito. Vão cidades quebrar. Porque vai para a fonte, vai para a origem. Então, por exemplo, São Paulo, o orçamento vai triplicar. E cidades menores, como, por exemplo, Biritiba Mirim, são cidades que vão quebrar. Agora, pra gente encerrar, então, com tudo isso, se o senhor for eleito, aliás, o senhor tem 1 minuto aqui para convencer o eleitor que você é a melhor opção, o senhor vai batalhar para ter uma revisão nessa reforma tributária que possa vir aí a prejudicar o cidadão paulistano? Bom, é isso. Bom, pessoal, eu estou colocando mais uma vez o meu nome à disposição para ser avaliado, para ser estudado, porque eu acredito que é possível fazer melhor e diferente. Isso ele vai longe de um discursinho bonito, porque a gente tem uma prática, a gente tem um lastro, a gente tem um histórico de práticas nesse sentido. Se você de fato quer uma política de verdade, se você está cansado desse modelo que só te procuram na época de eleição, desse modelo que você não acredita mais, a gente está à sua disposição para nos apresentar e para ser o seu representante em Brasília. Caio Cunha 2090. O número ficou bom, não ficou não? Quero agradecer ao candidato Caio Cunha, candidato a deputado federal pelo Partido Podemos. Esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal, né, Fabi? Esse material vai ficar disponível no nosso portal. E importante, você que assistiu agora, reveja as outras sabatinas também, porque é através da informação que você faz a melhor escolha para o seu voto. Exatamente, já que está na hora, né, da população conhecer quem são os deputados que administram o orçamento tanto de Brasília, né, do governo federal, da União, quanto do nosso estado de São Paulo. É para você pensar o seu voto e não pegar santinho no dia da eleição, que além de ser criminoso, você prejudica o seu país, né? A gente vai para o intervalo e na sequência tem a nossa última sabatina dessa quarta-feira. Tem o vereador Otto também aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Não sai daí não, dá tempo de você tomar uma água, tomar um café e voltar aqui com a gente no Poder em Movimento. Para quem está no centro do poder, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. Fique com a gente. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security.
Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.